ele é a capacidade que as pessoas têm de relevar o erro cometido pelos outros, né? O perdão, ele tem esse significado, relevar o erro. Então, quando se trata de você em relação ao outro, que é o hétero perdão, é bem cosmoético você não querer ficar corrigindo a vida dos outros, né? Então, se a pessoa errou, é com ele. É ele que vai ter que rever, ele que tem que ver a postura dele, porque, no fundo, o único espaço que a gente tem, ou atuação que a gente tem de mudança ou de renovação, é a gente com a gente mesmo, né? É intraconsciencial. Então, ok, o hétero perdão é isso, é o relevar o erro do outro. Quando se trata dos meus próprios erros, das minhas dificuldades, o que eu deveria fazer do ponto de vista cosmoético? Relevar? Deixar para lá? Não, né? O que a gente deve fazer é procurar corrigir. Então, o ideal é que a gente não passe a mão na própria cabeça em relação aos nossos erros. Então, o auto-perdão, ele não ajuda no processo evolutivo. E veja, Vitória, como isso é comum, né? Muitas pessoas trabalham nesse movimento de se auto-perdoar. Eu quero me auto-perdoar porque eu me sinto mal, porque eu tenho uma determinada um desconforto, eu tenho culpa, eu tenho uma dificuldade, então eu fico nesse trabalho do auto-perdão. Isso não ajuda a consciência. Eu demorei muito para entender isso, por isso que eu gosto de falar sobre isso. O ideal, quando você se depara em relação a algum erro seu, algum processo de culpa, é a correção. E o sinônimo disso é o auto-imperdoamento, né? Então, de imperdoar mesmo, de não se permitir errar, de corrigir, de ter esse alinhamento cosmoético. E por isso que eu acho que esse tema ele é relevante aqui na Cosmoetos, né? Que são consciências, né? Quem tem interesse por esse tema são consciências que querem melhorar o seu nível de cosmoética, né? Então, a pessoa que tem um nível de cosmoética um pouquinho maior, ela se preocupa em praticar esse auto-imperdoamento, que nada mais é do que uma correção diária, né? Uma correção em relação aos seus próprios erros. E essa postura ela é uma postura que vai ajudar muito a consciência a começar a dar os seus primeiros passos nesse processo evolutivo. Eu diria, inclusive, assim, eu sempre acabo, quando eu estudo alguma coisa, eu descubro alguma coisa, não, agora que eu comecei a entender, aí agora que eu vou começar a evoluir. Agora tem uma verpom do momento. A própria auto-verpom, né? Mas o auto-imperdoamento, eu vejo que ele é muito importante para a gente realmente começar a dar passos evolutivos, né? Para a gente sair da vitimização, sair dos erros que a gente comete, né, em relação a gente mesmo, sair dessa cilada, né, que a gente acaba se colocando numa cilada quando a gente passa a mão na própria cabeça em relação às nossas dificuldades.